Então, o segundo ponto que a gente coloca aqui é como fazer. Acho que é fundamental você aí de casa, que está ouvindo nossa live, nossa aula hoje, pensar como fazer, é conhecer as vários tipos de estratégias nutricionais que existem para que a gente consiga buscar esse conhecimento. Então, quando a gente fala como fazer, eu costumo dizer que é mais importante a gente pensar em por que fazer e o que esperar. Eu sei por que fazer, então eu sei o que eu vou esperar. Quando eu quero atingir alguma coisa, eu tenho que saber o que eu vou buscar, como fazer para poder atingir aquilo. Então, eu tenho que saber para que eu estou fazendo, né? E esse é um ponto bastante importante, né? A gente parar para pensar um pouco. O que esperar? E aí, tem um artigo que eu acho bem bacana, que ele traz uma linha fisiológica bem interessante. E aqui é importante a gente trabalhar essa parte da fisiologia para que a gente consiga fazer com que a gente entenda o porquê fazer e também o que a gente vai alcançar com essas estratégias que a gente vai falar. E o artigo fala sobre restrição de carboidrato, estratégias treino e as adaptações de treino, né, ou de treinamento, das várias estratégias de restrições de carboidrato. Mas entendam que quando a gente fala em estratégias train-low, nem todas elas são de restrição de carboidrato. São vários tipos de estratégias que existem, mas a maioria delas, ou todas elas, dessas estratégias train-low, elas consistem num primeiro ponto. E esse primeiro ponto está aqui, ó. Vocês conseguem ver a minha setinha, que é a depleção dos estoques de glicogênio. O que a gente precisa fazer é o atleta treinar com baixas reservas de glicogênio. Não necessariamente fazer restrição de carboidrato, porque ele pode treinar com baixas reservas de glicogênio, porque ele fez um treino anterior e esgotou o glicogênio muscular e não foi recuperado esse glicogênio muscular do primeiro treino para o segundo treino. Então ele vai treinar com baixas reservas de glicogênio. Então a maioria das estratégias consiste nesse processo inicial, essa restrição das concentrações de glicogênio muscular, que é o nosso primeiro passo que aparece aqui. O segundo passo, ele vai colocar, que é, aqui aparece as proteínas P53 e a PGC1-alfa. Então, quando a gente faz essa restrição, essa redução da concentração de glicogênio, a gente vai ativar e fosforilar a AMP quinase, que aparece aqui, e isso vai fazer a ativação e translocação da P53 e da PGC1-alfa para o núcleo e também para a mitocôndria. Então, eu treinei com baixa reserva de glicogênio, fiz ativação e fosforilação de AMP quinase, P38-MAP quinase, e isso fez com que eu fizesse aqui a translocação e ativação da PGC1-alfa e da P53, que vão para o núcleo ou para a mitocôndria. Então, essa PGC1-alfa e essa P53 no núcleo, elas vão ativar fatores transcricionais adicionais para aumentar a expressão da subunidade COX e o fator de transcrição mitocondrial A. Então, ativa essa subunidade COX e o fator de transcrição mitocondrial A para aumentar a própria expressão delas. E também na mitocôndria, a PGC1-alfa ela vai ativar esse fator de transcrição mitocondrial para regular, fazer uma coordenação da regulação do DNA, para incluir a expressão de proteínas-chave que vão fazer uma melhora do transporte de elétrons. E aí, similar a isso, a PGC1-alfa e a P53, elas vão induzir essa ativação desse TFAN, o fator de transcrição mitocondrial, e a função vai induzir, então, essa melhora. Deixa eu dar um clique aqui, desse fator de transcrição mitocondrial A, tanto no núcleo quanto na mitocôndria, que vão, então, induzir um maior número de mitocôndrias.